Eita glória, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a vocês que estão aqui presentes. Chegou a nossa hora, né? Chegou a hora do nosso devocional, chegou a hora da gente refletir. Refletimos como nós passamos o nosso dia, como foi pra gente, se foi uma coisa muito boa, como foi nosso dia, né? Se foi produtivo, se não foi, se precisamos ainda realizar mais alguma coisinha antes de dormir, né? Fazer alguma coisa dentro do nosso lar, né? Que no trabalho é diferente, né? No trabalho, se estivesse no trabalho, ou se ainda pessoas que trabalham online, né? Fazendo alguma coisa até tarde da noite. Mas vamos aqui ao nosso devocional para a gente poder tirar a nossa pestana, como diz, né? Vamos dormir, vamos descansar, né? Para que amanhã comece um novo dia. Estou com a Bíblia aqui na minha mão, como vocês sabem, estou com ela aqui. E eu, então, hoje vim trazer para vocês um versículo do livro de Filipenses. Versículo do livro de Filipenses, tá bom? Eu tô me ajeitando, gente, que eu dei uma hidratação bacana no meu cabelo e tá show, né? Eu sei que tá, eu mesmo falo. Nem precisa ninguém falar porque eu sei que tá. Então, quando a gente cuida da gente, é bom, né? A gente fica feliz, né? A gente cuidar do nosso ser faz bem a nossa alma, né? Então, precisamos sempre estar nos cuidando de nós mesmos, né? Fazendo coisas que nos deixem felizes, né? E não é cuidar para aparecer para ninguém, mas cuidar para si mesmo, para você se sentir bem consigo mesmo. E eu sou desse jeito, né? Eu sou muito vaidosa e eu gosto de cuidar de mim mesma, né? E eu cuido de mim e cuido também daqueles que precisam de mim. Então, nós precisamos cuidar um dos outros, não é mesmo? E eu vim trazer justamente isso aqui para vocês. Aqui no livro de Filipenses, no versículo 4, fala assim, ó: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que está falando aqui? Está falando que cada um cuide não somente dos seus interesses, né? Mas também dos interesses de outras pessoas, do próximo, né? Eu tô com duas Bíblias aqui hoje. Uma pequenininha, que é essa daqui, ó. Essa Bíblia e essa maiorzinha aqui. Aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala no versículo, olha só como ele diz aqui, ó: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Preste atenção. Em viver na vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. E aí diz mais uma coisa aqui: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Meu Deus, é bem forte isso aqui, não é mesmo? Então, nessa Bíblia aqui, o que está em destaque, que eu marquei para ficar em destaque aqui na Bíblia, é o seguinte, gente: ninguém procure somente os seus próprios interesses,
mas também a dos outros. Esse versículo, de alguma forma, está nos abrindo os nossos olhos, trazendo instruções para nós que somos cristãos, que entendemos, procuramos entender a palavra de Deus. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Nós não devemos pensar somente em nós, né? Devemos pensar também no próximo. Tem pessoas que não focam nas outras pessoas, mas focam somente em si, né? Nós devemos ter como consideração buscar o alheio. Você está entendendo? Buscar o que procurar ver o que a outra pessoa está precisando, né? E levar uma palavra amiga para essa pessoa. Hoje, mais cedo, eu estava ouvindo a pregação do pastor e ele estava falando sobre isso, da gente levar a palavra ao próximo, né? Da gente não ter interesse somente para a gente. Porque se nós temos interesse somente em nós estamos sendo pessoas egoístas, né? Porque nós já conhecemos a palavra, já sabemos o que Deus é, o que significa para cada um de nós, e vamos omitir, guardar só para a gente? Não, nós temos que transbordar, né? Levar a palavra para outros, fazer o ID, né? Considerando o mais importante, buscando o bem-estar da pessoa alheia, do próximo. Você entende? Refletindo e vendo as coisas que Deus fez, né? Nós devemos ver as coisas que Deus fez. Reflete em tudo aquilo que Deus fez. O que Deus fez? Ele deu a vida dele por nós, né? Então, ele não pensou somente nele. Ele pensou em todos nós, no próximo que somos nós, né? Então, o que eu quero dizer? Que ele pensou em nos salvar, né? Ele se doou. Ele se doou para que houvesse salvação, né? Ele não pensou somente nele. Então essa passagem mostra o amor de Deus mais que tudo nessa vida. O amor de Deus é insuperável, né? Então ele aqui está mostrando que o amor, ele combate todo o egoísmo, né? A pessoa que é egoísta, ela só quer as coisas para si própria, né? Ela não transborda para o outro, não passa para o outro, não dá ensinamento para outros, ou não mostra o caminho para outras. Você entende o que eu falo? Então, Jesus, na época, né, ele abriu mão dele mesmo, de si próprio, para poder ele se doou, né, para que houvesse a salvação. Ele se doou para que houvesse a salvação. Porque eu estou querendo achar uma outra palavra, eu fico meio assim raciocinando, mas na verdade ele serviu, né? Ele serviu a Deus, o Pai, ele fez exatamente o que Deus mandou, que era o Pai dele, né? Para que houvesse mais valorização para todos nós. Você está entendendo o que eu estou falando? É que às vezes eu fico meio assim, procurando palavras, a palavra correta, para que chegue ao denominador comum, que é o mesmo assunto, é sobre o que está se falando, né? É buscar no texto o contexto, você entende? A gente procurar entender dentro do versículo, né? Esse versículo está dizendo que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ou seja, sinta a dor do outro também,
né? Não só pense em você, mas pense no outro, né? Então, é ter que considerar e ver as necessidades também do próximo, né? Não veja somente a sua necessidade. Tem que seguir o que Jesus fez, né? Não exatamente, né? Lógico que não vai ter esse negócio de a gente se doar para morrer na cruz, né? Mas a gente pode se doar para o outro de várias outras maneiras, ajudando ao próximo de várias outras maneiras, que naquela época, né? Na época de Jesus, é diferente do tempo de agora, né? É uma outra cultura, coisas totalmente diferentes. Então, o que eu quero dizer é que nós devemos, sim, fazer como Jesus, mas buscar, não só buscar os nossos próprios interesses, mas também ser humilde e procurar ajudar o próximo, né? Procurar alguém que está precisando de ajuda, né? Nós podemos ajudar o próximo de várias maneiras, às vezes levando uma palavra amiga ou dando alguma coisa que a pessoa está precisando, né? Em qualquer lugar você pode fazer o ID do Senhor, o ID de Deus, né? Então eu te convido para que você possa viver, como é que eu vou dizer? Viver, se centralizar mais em Cristo, né? Em Jesus. Assim como ele se doou, nós podemos nos doar também, ajudando alguém, priorizando o amor e servindo o próximo. Você entende? O Senhor teve um amor tão imenso por nós, por que nós não podemos ter amor um pelos outros, né? Compaixão, misericórdia um pelos outros. E para isso, a gente não deve ser individualista, né? Pessoas individualistas, pessoas egoístas, elas querem guardar as coisas só para elas. Mas pessoas que são pessoas mais que têm compaixão pelo próximo, que tem amor pelo próximo, é a pessoa que não é individualista. Ela é mais humilde, porque ela é verdadeira, porque ela procura ter o caráter de Cristo, né? Então, o cristão, ele deve ter o caráter de Deus, né? Em ser uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, que não pensa somente em si, mas que pensa no próximo. Você entende o que eu falo? É a pessoa ser sensível, às necessidades de outra pessoa e aos sentimentos de outra pessoa. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra amiga, uma palavra que possa trazer mais esperança para um coração que está entristecido. Você entende? Então é isso, são nos pequenos detalhes que você demonstra amor por alguém. Nos pequenos detalhes nós podemos demonstrar amor por alguém, cuidando, né, daquele que está necessitando, de um necessitado, né? De uma pessoa que é totalmente dependente, né? Eu tenho aqui em casa minha irmã que é totalmente dependente de mim. Então eu eu não cuido somente de mim, eu cuido dela, que é o meu, que está mais próximo de mim. Mas se não tivesse ela aqui e eu precisasse fazer um trabalho de evangelização, eu iria buscar pessoas que estivessem realmente necessitando, né, que precisassem de ajuda, de ouvir uma palavra, né? Mas como eu tenho a minha vida é um pouco restrita, né? Eu fico um pouco mais presa, mas eu não estou deixando de cuidar de alguém, né? Eu não sou egoísta de cuidar só de mim e não poder cuidar dela, né?
Não que eu posso dizer, não é a minha obrigação cuidar dela, né? Não, mas no momento é importante que eu cuide dela, porque existe uma outra história aí referente a isso, né? Ao cuidar da minha irmã. Mas isso não é muito importante agora no momento. O importante é que cada um de nós devemos não somente cuidar de nós mesmos, mas mostrar amor pelo próximo, né? Ter interesse em cuidar do próximo também, tá certo? Interesse de cuidar dos outros, né? Para que outras pessoas também possam ter nos seus corações esperança, a esperança do amor de Cristo, porque é o amor de Cristo que faz com que a gente se levante, é o amor de Cristo que faz com que a gente fique de pé. Se nós fomos salvos pelo amor de Cristo, por que nós não podemos salvar alguém também, levando a palavra do Senhor, buscando levar essa pessoa para o reino de Deus, para que ela tenha esperança de vencer e possa vencer. Se ela se esforçar, ela vai vencer, né? Então, não cuide somente de você, mas cuide também do próximo. Não tenha interesse somente nas suas coisas, naquilo que você precisa, mas tenha interesse em ajudar o próximo, tá certo? Como diz aqui, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ou seja, dos interesses do próximo. É ajudar ao próximo, tá certo? Aqui na Bíblia tem uma explicação que eu acho bem interessante, que eu posso falar para vocês. Aqui diz assim: e como servo fiel, o Senhor Jesus abriu mão da sua glória e dos seus atributos divinos para que todos nós alcançássemos a salvação, conforme eu estava falando. E como servo fiel, foi obediente até o fim da vida, quando experimentou a pior forma de morte que havia na época, a morte na cruz, né? E essa mesma qualidade de servo que os seus seguidores devem possuir. Ou seja, nós devemos possuir essa qualidade de servos, como Jesus, conforme eu estava dizendo. Assim como ele renunciou a si mesmo, devemos renunciar e sacrificar nossas próprias vontades em obediência ao Deus Pai. Ele obedeceu ao Deus Pai, sacrificou a vontade dele, por amor a nós, né? Jesus deixou toda a glória que possuía para servir. Ou seja, ele não se vangloriou, ele foi humilde e obedeceu ao Pai. Tem pessoas que gostam de se vangloriar, né? Dizer que é melhor que o outro, se acha importante e tudo mais. Por isso, quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, abrimos mão de toda a vaidade humana e nos entregamos ao seu serviço com dedicação e renúncia pessoal. É a renúncia pessoal para ajudar ao próximo, tá certo, gente? Tá começando a chover e aqui em casa, quando começa a chover, só misericórdia, porque eu tenho uma telha aqui que eu já falei para vocês uma vez, que a minha telha é de policarbonato. Então, quando bate chuva, a água bate na telha, é um barulho terrível, né? E fica esse barulho. Eu vou encerrar nosso devocional por aqui. Eu espero que você esteja entendendo, que você medite nesse versículo, tá bom? Convido você para viver uma vida centrada em Jesus, que se doou, priorizando o amor e servindo os outros. Assim como ele se doou e priorizou o amor e serviu a todos nós, você também pode priorizar e centralizar em Jesus Cristo e se doar para ajudar ao próximo, tá certo? Medite sobre isso, pense nisso, reflita
sobre esse versículo de Filipenses, versículo 4. Leia 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, e reflita sobre isso, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de fazer oração, faça a sua oração, agradeça a Deus pelo seu dia e por a noite, que também vai ser muito abençoada. Você vai ter o sono dos justos, e amanhã nós recomeçamos para o nosso devocional noturno. Vamos iniciando um novo dia e uma nova noite que está por vir, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, regozije-se e alegre-se em Jesus, tá? Alegre-se em Jesus Cristo, mas não deixe de ser uma pessoa misericordiosa que tenha compaixão pelo outro, assim como Jesus Cristo teve, tá certo? Pense nisso e faça o que é correto aos olhos de Deus. Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser.